Vamos lá? Olá, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, estamos ao vivo 10 horas 36 minutos, eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo para todo o Brasil, um oferecimento do estúdio Aliança do Bem. Eu quero mandar um abraço a todos vocês aqui do Capão Redondo, Piraporinha, Ângela Menininha, um abraço a todos aí do Sonda Supermercado, um abraço aos nossos amigos e colegas do Sonda Supermercado. Quero mandar um abraço a todos vocês aí do Alto do Riviera. Ontem tivemos um culto abençoado. Deus falou poderosamente através do nosso pastor Adenildo, é o nosso obreiro que está ali juntamente comigo ali no Alto do Riviera. Um abraço e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aí do Alto do Riviera. Alô, Jailson dos Santos, com Jesus no comando, diretamente de Buerarima, sul da Bahia. Agora são 10 horas 37 minutos. Alô, família S, quero mandar um abraço também a todos aí do Embu Guaçu, Clínica Valente de Davi. Um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Alô, Joilson. Alô, Genésio. Quero mandar um abraço a vocês aí do curso de Teologia, que estudo básico, também tem o médio avançado, e nós temos bacharel na terça-feira, todas as terças-feiras. Temos aqui 14 alunos estudando bacharelado na nossa Escola da Bíblia para Todos. E hoje nós temos uma convidada especial, pastora Jusilene Santos, do Jardim Aracati, também que estudou teologia sistemática, já se formou. E agora eu quero que ela faça o bacharel. E ela até agora não está fazendo bacharel. Pastora Jusilene, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Roberto, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, né, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um que está ouvindo esta rádio, né, esta programação. Que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, amém? É isso aí, hoje a pastora Jusilene está encarregada de trazer a mensagem para o teu coração. Paulo Roberto, vai aí, coloca um louvor aí para nós, Paulo Roberto. Um abraço também aos nossos irmãos aí da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a você e da Deus é Amor. Alô, pastor Cassimiro Xavier, pastor Cassimiro, um abraço a você da Batista. Alô, pastora Luci Castro, da Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim Progresso, lá no Embu Guaçu. Quando eu tinha 16 anos, congreguei junto com esses pastores abençoados, construímos uma igreja, a Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim Progresso, no Embu Guaçu. Olha aí, Genilda Marques, diretamente de Ilhéus, já está nos assistindo. Pastora Genilda, ela colocou a mensagem. Oi, meu querido, a paz do Senhor Jesus, saudade, que Deus te abençoe grandemente. Pastora Genilda, seu certificado não chegou ainda, pastora Genilda. Eu vou mandar pela Carla Marques aí, que é quando ela for para Ilhéus, minha pastora. A pastora Genilda, a pastora Jusilene, ela é minha cunhada. Manda um alô para ela aí, que ela tá lá no Ilhéus, na Bahia. Oi, pastora Genilda, tudo bem? Bom dia. Que Deus abençoe a tua vida, viu? Um forte abraço. Não te conheço, mas o Senhor, Ele te conhece. E Ele sabe, aleluia, a tua necessidade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Um forte abraço, viu? Receba aí, pastora Genilda. Não vejo a hora de ir para Ilhéus, comer camarão, comer acarajé, aquelas comidas, pensa numa comida boa que tem lá na Bahia, pastora Jusilene, acarajé, jaca. Pastora Jusilene, qual é a comida boa que tem lá no Pernambuco, pastora Jusilene? Cuscuz. Fala aí, cuscuz e o que mais? Cuscuz, tapioca, peixe assado, é uma delícia. É, tem um tal de caldinho lá que o pessoal compra lá nas praias, né? Diz que é muito bom. Eu quero mandar um abraço à minha pastora Genilda Marques. Aí, ela já confirmou lá, amém. Recebeu a palavra, olha aí, amém, minha
irmã. Deus abençoe sua vida. Pastora Genilda está convidada para vir para São Paulo, trazer uma mensagem aqui para nós, pastora. A Genilda Marques, diretamente de Ilhéus, sul da Bahia. Quero mandar um abraço a Jailson dos Santos, com Jesus no comando, diretamente de Buerarima, sul da Bahia. Alô, Joilson, um abraço a todos vocês. Paulo Roberto, tem um louvor aí para nós, Paulinho? E daqui a pouquinho nós vamos ter a palavra de Deus com a pastora Juscelene Santos. Paulo Roberto, coloca aí o logotipo aí. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a palavra de Deus. Hoje nós não estamos conseguindo colocar o louvor, mas nós vamos para um comercial e daqui a pouquinho nós voltamos. São Paulo, estamos aqui diretamente dos estúdios Aliança do Bem. Se você quiser fazer o curso de Teologia Sistemática, nós estamos localizados aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, diretamente da Sala 1, a Escola da Bíblia para Todos. Pastora Juscelene, você encomenda alguém vir estudar na Escola da Bíblia? Recomendo sim, é uma bênção. A gente aprende muito a palavra de Deus, esclarece bastante o nosso entendimento, né? E conhecimento também. E eu aprendi muito, graças a Deus. É isso aí, olha que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz assim: antes de tudo, cresça na graça e no conhecimento. Não adianta você ficar só orando e cantando música, tem que meditar na palavra de Deus. Conhecimento e graça caminham junto. Nós, como cristãos, devemos conhecer as Escrituras, porque Deus fala com nós através da palavra e nós falamos com Deus através da oração. Então, há uma ligação, pastora Juscelene. Eu quero falar com Deus, então eu oro. Então, eu quero que Deus fale comigo. Então, eu medito na palavra, que a palavra de Deus é a revelação da palavra, da voz de Deus ao nosso coração. Muitas pessoas falam que Deus não fala com ela. Claro que não vai falar, não estuda, né, pastora? Não medita na palavra, Deus não vai falar de forma alguma. Mas quando você abre a palavra, Deus começa a falar com você. E você fala com Deus através da oração. É graça e conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E agora nós vamos para a palavra de Deus. Pastora Juscelene está incumbida de trazer a mensagem nesta manhã. São 10 horas e 45 minutos. Vamos para a palavra. A paz do Senhor Jesus a todos nesta manhã. Que Deus venha falar aqui conosco através da palavra dele. E detalhe, irmãos, a palavra do Senhor é um guia para nós que estamos aqui, né, que somos forasteiros, peregrinos nesta terra, a qual nós pertencemos, aleluia, à cidade celestial, ao céu de glória. Nós estamos aqui e precisamos cada dia guardar esta palavra no nosso coração e deixar a palavra nos guiar a nossa vida. Porque quando a gente se deixa ser guiado pela palavra de Deus, nós não perecemos, né?
e somos prósperos. Todo aquele que segue a palavra do Senhor, que guarda a palavra do Senhor, ele é próspero. Próspero em quê? Espiritualmente, materialmente, mentalmente, em tudo. Deus, ele abençoa essa pessoa, amém? A palavra que o Senhor ele colocou no meu coração nesta manhã se encontra em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 ao versículo 8, para a nossa meditação, uma palavra bem conhecida, aonde vai dizer assim, a parábola do juiz iníquo, que é a epígrafe desta palavra. Diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem foi que contou esta parábola? Jesus. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E ia até com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Jesus aqui alertando os seus discípulos o respeito de orar, o dever de orar, que é o dever do cristão, que como o pastor Roberto já me antecedeu aqui, a oração é uma conversa do cristão com Deus, e Deus, aleluia, através da palavra, é a conversa de Deus para conosco. É Deus falando conosco, e a oração é nós falamos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos esta viúva, aleluia, molestando, aleluia, este justo juiz, aonde ela foi fazer uma petição a esse injusto juiz, e ele não quis conceder a petição desta viúva. Porém, esta viúva, ela não vai desistir diante do não deste juiz. Ela vai persistir, ela vai insistir, ela vai perseverar. Assim, da mesma maneira, somos nós. E diante de, aleluia, de uma certa situação, muitas das vezes nós oramos, nós colocamos, apresentamos diante do Senhor, e porque não recebemos a resposta, aleluia, muitas das vezes nós desistimos, muitas das vezes não queremos mais orar, muitas das vezes não queremos mais falar com Deus, muitos ficam até de birra, muitos às vezes não querem mais falar com papai, mas papai vem falar através, por intermédio desta palavra, sobre o dever de orar, de ter comunicação, de ter comunhão, aleluia, intimidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes os cristãos não quer ter mais essa intimidade com o Senhor. Deixamos de lado a oração para fazer outras coisas que muitas das vezes não agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vamos ver aqui, aleluia, que a oração, ela tem poder de mudar até os pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como, irmã Jusilene, aleluia, nós vemos esse injusto juiz. Ele não temia a Deus, ele não respeitava os homens, mas diante de tanta aquela perseverança daquela viúva, aleluia, glória a Deus, Deus mudou o pensamento daquele juiz. Louvado seja o nome do Senhor. E este juiz julgou a causa daquela viúva, concedeu a petição daquela viúva. Da mesma maneira somos nós, de tanto nós insistir, de tanto nós perseverar, ainda que Deus seja tardio, tardio entre aspas, porque às vezes a gente acha que Deus está tardando, mas Deus não está tardando, Deus está trabalhando, aleluia. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja contemplando, mas continue perseverando em oração, porque a palavra do Senhor vai dizer, perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2, vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos que orar, perseverar em orar. Aleluia, porque muitas das vezes, aleluia, Deus não responde, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele, e o tempo dele é perfeito, aleluia. Ele está preparando, nesse intermédio de tempo, ele está preparando a bênção para mim, para você, e ele está te preparando para você receber, porque se ele dá a nós algo, quando nós não estamos preparados, nós não vamos dar a devida valor.
para esta resposta, para esta bênção. Mas quando nós recebemos, aleluia, no tempo certo, no momento certo, aleluia, nós vamos louvar, nós vamos agradecer ao Senhor e vamos engrandecer o nome dele e reconhecer, aleluia, glória a Deus, que é Deus quem faz, louvado seja o nome do Senhor. E entra aqui um versículo que eu não gosto, aleluia, que eu não gosto que eu diga assim, muitos não gostam de ouvir. Mas é o que está acontecendo no nosso meio hoje, irmãos. Que é o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será? Porque quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar a presença do Pai, é porque nós estamos desacreditados. Infelizmente, irmãos. Irmãos, é isso mesmo. Quando eu medito neste versículo, aleluia, o Senhor, ele fala fortemente ao meu coração. Sobre, aleluia, muitos que têm desacreditado, não acreditam mais no poder da oração. Sabe por quê? Porque não recebeu, aleluia. Porque queria naquele momento e Deus não respondeu e aí desacreditou. Aleluia. Outras vezes orou pedindo para Deus salvar e Deus não salvou. Aí está desacreditado. Orou para Deus curar, Deus não curou. Deixou de crer na oração. Deixou de se comunicar, de ter intimidade com o Pai. E papai não faz da maneira que nós queremos. Ele faz da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano sobre céu e terra. É Ele quem manda, é Ele quem comanda. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que muitos estão hoje, desacreditados. Ora, mas não crê mais que Deus pode fazer. Ora, mas desacredita, fica na dúvida, na incerteza. E aí onde entra este versículo. Quando vier, pois, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, porque tem muitos que estão desacreditando até do arrebatamento da igreja. Tem muitos que não acreditam mais nem que Jesus vai voltar. E aí estão deixando, aleluia, de buscar. Estão deixando, aleluia, de clamar. Estão deixando de orar. Estão deixando de ler a palavra. Estão desacreditados, mas que o Senhor Jesus Cristo te alcance nesta manhã, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele tem recompensa para aqueles que buscam Ele, mas busca com sinceridade e com verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aquela passagem daquele pai que estava com aquele filho que estava endemoniado com um espírito maligno, na qual jogava ele no fogo, na água para tentar matar. E quando ele se aproxima de Jesus ali, ele estava desacreditado. Ele não estava crendo. E o Senhor Jesus falou para ele que era necessário que ele cresce. E ele falou para Jesus, ele confessou. E você precisa falar para Jesus hoje. Senhor, eu estou desacreditada, eu estou desacreditada. Mas me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Como aquele pai, ele pediu ajuda para o Senhor Jesus. Ele falou, me ajuda com a minha incredulidade. Que nós possamos pedir para o Senhor nos ajudar a crer, a confiar, independente da circunstância, independente da situação. Essa viúva, diante do tempo, diante do não daquele juiz, ela não deixou de orar, ela não deixou de perseverar e de confiar, louvado seja o nome do Senhor, no poder da oração. Jesus, ele nos deu o ensinamento, nos deixou o exemplo de oração, uma vida de oração. Sem oração nós não chegamos a lugar algum, irmãos. Nós precisamos ter comunhão, intimidade com o Pai constantemente. Mas eu não tenho mais desejo de orar. Ore mesmo sem vontade, nem que seja chorando e gemido, nem que seja sem palavras, mas dobre o teu joelho, fala com o Pai, seja sincero, não precisa de uma eloquência não, meus irmãos. Só precisa abrir o teu coração, a tua alma para o Senhor, e Ele tem prazer em te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que tem vidas aqui, aleluia, ouvindo nesta manhã, aonde você pensou, aleluia, em parar de orar por certa causa. Eita, Deus diz nesta manhã, persevera, ora, clama, porque o Senhor vai te responder, mas não é no teu tempo não, é no tempo dele. Então somente não pare, então somente não desista de orar, de clamar em favor da tua casa, da tua família,
Eu perseverei em oração, orando 17 anos para Jesus salvar os meus pais. E depois de 17 anos, o Senhor, Ele me respondeu a oração. E Ele salvou, alcançou a minha mãe e o meu pai. E eu ainda continuo orando, clamando para o Senhor alcançar os meus. E eu creio que no tempo determinado, porque há um tempo para todas as coisas, ainda que a gente ache, Senhor, está demorando tanto. Não está demorando não, tem um tempo. Aleluia, para papai responder a tua petição. Então somente não pare de orar. Então somente não pare de clamar. Persista, insista. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai te responder. Louvado seja o nome do Senhor. E continue crendo, meus irmãos. Creia que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Maravilha! Agora são 10 horas e 57 minutos. A nossa audiência está explodindo. Pastora Jusilene, que palavra poderosa! Olha que coisa maravilhosa a respeito da fé. E ontem a nossa igreja pregou falando da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Precisa orar e crer. Por isso que não pode deixar de orar, porque a oração é que move o coração de Deus. Olha aí, a pastora Marta Lima está nos assistindo aí pela primeira vez. Pastor Sandy Jacksene, diretamente de Moçambique, cidade de Dondo. Pastora Genilda Marques, diretamente de Ilhéus. Muita gente assistindo e comentando. As pessoas dando glória a Deus, o nosso pessoal lá de Moçambique assistindo, dizendo glória a Deus, aleluia. A nossa pastora Marta Lima, oh glória a Jesus. Pastora também, Genilda Marques de Ilhéus, amém, minha irmã, Deus abençoe. Olha aí, muita gente assistindo nossa programação. Essa foi a poderosa palavra de Deus. Não desista. Aquela mulher perseverou, pediu para que aquele juiz fizesse algo, né, na causa dela, e o juiz foi lá e trabalhou na causa. Ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Fala aí, minha pastora. Né? Ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Mas a oração, ela tem tanto poder, aleluia, que ela muda o pensamento e o coração do homem. Olha que coisa tremenda, pastor. E a oração, a persistência daquela mulher mudou o coração daquele homem, mudou a mente daquele homem, fez com que ele, aleluia, resolvesse a causa da viúva, julgasse a causa dela. É coisa maravilhosa que papai faz. Se o homem ruim, mau, quando vê alguém importunando, nem insistindo, vai lá e resolve, imagine Deus que é amor. Imagine o Deus Todo-Poderoso que te ama, que foi capaz de entregar o filho dele na cruz para morrer por você. Será que Deus não vai trabalhar na tua causa? Claro que vai. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus te escolheu porque tem um plano na sua vida. A palavra foi direta. Continue insistindo, perseverando. Não negue a fé em Cristo. Continue buscando em favor da sua família, em favor da sua vida espiritual, em favor do reino de Deus, para que os planos de Deus se cumpram em sua vida. Estou muito feliz, pastora, por essa palavra poderosa, e você está escalada para vir outro dia pregar, trazer a mensagem. O pessoal está aqui comentando bastante. Isso é muito bom quando você interage, porque Deus falou com você. Significa que a palavra foi plantada no teu coração, e essa palavra vai fazer efeito. Mas cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, no kairós de Deus, essa palavra vai se cumprir na sua vida. E os planos que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Olha o que diz lá em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Detalhe, pastor Roberto, Deus me colocou algo aqui no meu coração, que tinha pessoas que estavam ouvindo esta palavra e falou assim: eu não vou orar mais porque eu não estou vendo resultado. Meu Deus. E o Senhor está falando: não pare de orar. Porque não é porque você não está vendo o resultado com a tua visão humana que Deus não está fazendo, que Deus não está trabalhando.
Deus está trabalhando no mundo espiritual, aleluia. E tu vai ver o que Deus vai fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu vai contemplar, mas o segredo é perseverar e não parar de orar. Persista, insista, aleluia. Não pare, aleluia. O seu pensamento era parar, era deixar, aleluia, de orar, de clamar por esta causa. Mas o Senhor diz nesta manhã, não para, persevera, tu não está vendo, mas eu estou trabalhando. E tu vai ver o que Deus vai fazer, amém? Ô, Glória, receba aí, pastora Genilda Marques, a nossa pastora Marta Lima e pastor Jetsine, lá de Moçambique. Um abraço a todos vocês, palavra impactante. Oração é comunicação, relacionamento. Não pare de ter relacionamento com Deus. Muitas vezes nós conversamos com um ser humano de dia, de noite, parecemos tagarela, mas na hora de falar com Deus a gente recua e a gente quer as bênçãos de Deus. Aí fica difícil, porque é fácil se relacionar com o homem, mas é melhor e mais fácil se relacionar com Deus, porque Deus tem solução para o meu e para o teu problema. O homem não vai resolver, mas Deus resolve. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. São 11h02. E amanhã nós voltamos. Em nome de Jesus, um abraço.